Ayurveda é essa medicina que veio da Índia, é atraente, mas você fala assim, nossa, né? Será que é para mim? E na verdade, a Ayurveda é algo que é bem sofisticado, mas a gente começa de um modo bem simples e suave, com coisas pequenas que fazem grande diferença na nossa rotina, na nossa vida, na nossa saúde. Para você ter um estilo de vida ayurvédico, você não precisa ser uma outra pessoa, se transformar numa outra pessoa. Você pode ser você mesmo, mantendo a tua rotina e fazendo alguns ajustes aos poucos, e você vai sentindo e vai melhorando e vai avançando. Então, o Ayurveda ele veio junto com o Yoga, uns 5.000 anos atrás, aproximadamente. É uma ciência irmã do Yoga, né? Yoga, Ayurveda e Tantra, né? Mas a gente vai focar na Ayurveda. Enquanto o Yoga ele fala que a gente pode evoluir a ponto de quebrar essa roda de nasce, vive, morre, aí renasce, vive de novo, né? O Yoga é isso, ele leva a gente para moksha, que é a liberação, né? A libertação, que é parar essa roda, né? Quando a pessoa se ilumina, ele não precisa mais ficar reencarnando, levando na cabeça, acertando ali um pouquinho e, né, e sofrendo. Então o Yoga ele fala disso, mas o Ayurveda ele fala de estar aqui. O que eu faço enquanto eu estou aqui, encarnada no planeta Terra, né? Onde existem esses 5 elementos acontecendo o tempo todo. É isso, então, como viver melhor e como me sentir bem, né, com todos os desafios que acontecem, que é muito importante isso, eu estar bem no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções. Às vezes a gente separa, né, e fala, ah não, já que eu quero evoluir espiritualmente, me autoconhecer, então eu vou deixar para lá esse negócio de corpo, né? Mas o corpo ele é muito importante e muitas vezes ele é uma base para você conseguir ficar bem no mental e no emocional, porque o mental e o emocional você não pega, né? Você não pega ali, mas as questões do corpo eu posso pegar, posso usar uma automassagem, eu posso ter uma alimentação assim, ou de outro jeito, né? Então muitas vezes essa questão do corpo físico no Ayurveda, ela entra logo de cara, né? E pode parecer que é algo superficial, você está afundando no materialismo, mas não. Então, os 5 elementos, eles são a base de tudo que está no planeta Terra. Então, tudo que está aqui no planeta Terra, nós e toda a natureza são compostos pelos 5 elementos. E a gente começa pelo elemento mais sutil, que é o éter, né? E a primeira coisa é assim, tipo, mas o que é isso? O que é éter? Né? O éter é o elemento mais sutil dos 5, que não tem forma, não tem cor, mas o éter é percebido através do som. O sino, ele traz o elemento éter, essa sutileza do éter, o poder do som, né, o poder que o som tem, seja através de mantras ou de músicas que trazem uma vibração positiva para mim, de me equilibrar ou de me desequilibrar, porque tem sons que realmente, não só música, né, mas ruídos ou palavras, né, ou certos tons de voz que podem fazer com que eu vá para uma energia mais negativa, né? Então o éter, ele está permeando tudo, ele não tem cor, ele não tem forma, não dá para pegar, não dá para mostrar, olha, isso aqui é éter, leva para casa, não tem como, né? Mas o éter, ele é o todo, né? Ele se expressa através do som. Aí depois do éter a gente tem um elemento que também é sutil, mas um pouco menos, que é o ar. Então quando a gente fala em ar, a gente já sabe o que é, porque a gente respira, né? E a gente sente também o ar passando, o vento, às vezes está frio, às vezes está quente,
né, o ar está permeando tudo, né? O elemento sutil, ele é mais seco, né? O ar ele tem uma característica de secura, ele tem uma característica de frio, né? E às vezes até de uma certa aspereza, e permeia tudo, é o ar que a gente respira, é o prana, né? Que envolve tudo também. E depois do ar, nós temos o elemento fogo. Percebe que a gente começa, conforme a gente vai descendo do mais sutil para o mais terreno, começa a ficar um pouco mais palpável. O fogo a gente não pode tocar, mas ele tem cor, ele tem uma temperatura que é muito penetrante, que é aquele calor, né? Não dá nem para chegar muito perto. É verdade que não dá para pegar o fogo na mão, até dá, mas você vai se queimar, vai se machucar. Então o fogo ele traz o calor, ele inaugura o calor, cor também, né? E ele tá ali subindo, né? Ele tá indo pro alto também, tem essa coisa, né? Ele tem essa certa sutileza no sentido de ir pro alto, que é bem legal. Depois a gente tem o elemento água. Então a água, ela não vai pro alto, ela já desce. Né? Então ela já está trazendo uma coisa quase chegando lá na Terra. Só que ela é fluida, né? Ela tem um movimento. A água você pode tocar ela, né? Você pode tocar, você percebe que a tua pele vai ficar molhada e transformada, entre aspas, por esse elemento. Que mais? A água ela traz uma coisa de umidade, né? E talvez também aquela coisa do útero, né? De estar na água, de sentir aquele abraço, né? Quando você mergulha na água, ela envolve totalmente você, né? E depois, finalmente, a gente tem a terra, que é o elemento mais denso dos 5 elementos, né? A terra, você consegue tocar ela, você consegue pegar, é muito óbvio o que é a terra, né? A gente sabe o que é terra, e a terra ela traz mais peso ainda do que a água, né? Ela é um pouco mais densa do que a água, e ela traz uma forma, né? Se você quiser, por exemplo, se você junta já a água com a terra, por exemplo, você forma uma argila que você pode fazer algo ali. Já com o elemento fogo, ar e éter, você não faz isso. Você não vai fazer algo palpável com eles para você tocar. Eles têm um poder, né? Porque eles são os elementos mais sutis e tudo, mas é diferente. E aí tudo na natureza é feito, inclusive nos nossos corpos, desses 5 elementos. Algumas pessoas são mais predominantes em alguns elementos e faltam outros elementos, né? A gente tem todos, mas a gente tem uma tendência a ter um certo predomínio, né? Então, quando você tem uma pessoa com bastante ar e éter, os 2 elementos sutis, você tem uma pessoa vata, é uma pessoa magrinha, mais sequinha. Eu posso me colocar, de certa forma, como exemplo de vata, né? Só que não totalmente, né? Porque essa coisa dos doshas é um pouquinho complexa, não? Na verdade, eu sou uma pessoa vata pitta, né? Magrinho, uma ossatura delicada, né? A pessoa que parece que está crescendo para o alto, que não vai para os lados, né? E aí depois você tem o pitta, que é uma mistura de fogo com água, que é aquela pessoa mais muscular, que tem uma pele mais, muitas vezes, que puxa para avermelhado, né, que é mais calorento, porque ele tem já o elemento fogo, então quando tá calor ele sente mais calor ainda, né. Depois do Pitta a gente tem as pessoas Kapha, que são pessoas terra e água, então pelo fato deles terem esses 2 elementos predominantes, eles têm uma ossatura mais larga, eles têm mais massa muscular, né? E tendem também a ganhar mais massa quando eles fazem exercício, mas se eles ficam parados também pode ser gordura, né? Então são pessoas que é como se eles fossem mais para os lados. Então, começando pelo Pitta, que é fogo e água, o Pitta ele tem uma tendência
a emoções mais intensas, depende de como ele tá. Se ele tá um Pitta equilibrado, ele pode ser aquela pessoa apaixonada, adorável, carismática, que fala bem, que é objetivo, que é organizado, que é bem sucedido. E se ele estiver com esse Pitta muito em excesso, ele começa a ficar irritado, crítico, né? Aquela pessoa que fala, é só incompetência, é só gente incompetente, né? Por que não fazem as coisas direito? E é tudo outro, né? Fazendo tudo errado. Né? O Pitta, ele tende a ter uma arrogância, até porque ele tem uma coisa, por causa do elemento fogo, ele vê muito o que está acontecendo. Ele vê o que? Ele vê isso, ele vê aquilo, ele vê os detalhes, né? Ele não fica viajando, entendeu? Ele vê. Então, ele tem essa tendência, às vezes, à arrogância, assim, não, porque eu sei. Já o Vata, não, né? O Vata, como ele é ariete, porque ele é muito criativo, ele é muito mental, né? Então, normalmente, os tipos mais artísticos, eles são Vata. Mas quando ele desequilibra, ele fica totalmente aéreo, ele não termina nada, né? Com muito pensamento, tende a muita ansiedade, né? Enquanto o Pitta fica irritadão e crítico, o Vata ele fica ansioso, medroso, preocupado em excesso, porque ele tem ar e éter, que são elementos sutis, e é mente em excesso, né? Então não é palpável, é pensamento em excesso. E os Kaphas, né? Os Kaphas, eles são, como é mais água e terra, o Kapha típico, ele tende a ficar mais quietão, mais na dele, eles são um pouco mais lentos no processo de aprendizado, mas eles memorizam como ninguém, nunca mais esquecem as coisas. E o Kapha equilibrado, ele é muito amoroso, ele é aquele amor assim, né? Ele quer ser a mãezona, o paizão. E aí quando ele desequilibra, ele pode ficar carentão, né? O possessivo, o ciumento, né? Pode fazer uma birra ali, aquela pessoa mais emocional, até por causa da água, né? E ele é estável, ele tende a ter uma estabilidade emocional. Não que ele não possa se desequilibrar, mas ele tende, né? Se o Vata não chegar ali para, né, para mexer com ele, muitas vezes ele tende a ficar mais estável. A gente pode vivenciar eles de forma teórica, né? Primeiro, que você precisa falar alguma coisa, mas eu acho muito legal sentir de forma orgânica, porque os 5 elementos estão ligados aos nossos 5 sentidos. Então, quando a gente vai para a horta, para a natureza, é uma super oportunidade de sentir esses elementos. Então, quando a gente chega nas plantas aqui, a gente tem primeiro uma questão óbvia, que é a visão, e a visão está ligada ao elemento fogo. É um dos sentidos que a gente mais usa, né? A não ser quando você está dormindo ou relaxando, né? Porque se a gente está sempre, acordou, levantou da cama, está sempre com esse estímulo, né? Muito intenso. Então, a gente vê a natureza, né? Você está passeando ali na horta, e é um processo de cura, porque ali é uma super paisagem, tem muito verde, tem a beleza da represa. Então, quando você quer pacificar a tua visão, curar paisagens bonitas, isso é muito bom. E para você também entrar em contato com o elemento fogo através do sentido, que é a visão ligada ao elemento fogo. E aí depois, por exemplo, quando a gente vai no jardinzinho de ervas, a gente pode pegar uma folhinha, sentir um cheirinho, né? E aí você tá no olfato, que é a terra. O olfato tá ligado à terra, né? Então, você já vai entrando no elemento terra, vendo a terra, né? E também sentindo o cheiro que vai equilibrar o elemento terra. Além disso, eu deixo as pessoas à vontade para elas experimentarem também essas plantinhas. Colocar na boca, que aí é o paladar, né? Mastigar a plantinha. Isso tem a ver com o elemento água, né? Porque tem a saliva.
Então a gente só sente o sabor das coisas graças à saliva, que é o elemento água, que está ligado ao sentido do paladar, né? Ao prazer de comer alguma coisa. Água na boca, né? Tem essa expressão, água na boca. É muito legal, né? Porque o retiro, ele é um curto espaço de tempo, não é a vida da gente, um retiro. Tem gente que até questiona, né? Ah, mas depois eu vou voltar para a minha vida. Mas o retiro, a gente pode dizer que ele é um salto quântico, né? Não só o retiro Ayurveda e Yoga e Ayurveda e os 5 elementos. Mas qualquer retiro que você faça, ele é um salto quântico. Porque você expande ali. Então, quando você vai lá na horta, as coisas vão acontecendo, sem você ter que pensar, ah, agora eu vou fazer isso porque está faltando tal elemento. Isso vai ser um outro momento do retiro, mais racional, na qual a gente vai analisar, né, e tentar analisar e perceber os alimentos, o que a gente vai usar. Quando a gente vai na horta, é uma coisa que está acontecendo ali o tempo todo, né? Você vai se afinizar de forma natural com aquilo que você precisa ali, né? Se você está com excesso de fogo e está muito sol, você vai procurar a sombra de uma árvore ali mesmo. Você vai ficar ali na sombra. Se você sente que você precisa de mais água, você vai tirar o sapato e botar o pé na represa. Precisa mais de terra, de repente você vai tocar a terra, você não vai pegar só um manjericão, você vai botar a mão na terra. Então esse passeio, que na verdade é só um pretexto, os elementos já vão atuando na pessoa ali, ele já vai sentindo essa cura, né? E não só na horta, em vários outros momentos que a gente vai ter juntos, nas aulas de yoga, né? As aulas de yoga que a gente tem nesse retiro, elas são voltadas para os 5 elementos, para esse equilíbrio. Isso vai acontecendo de forma orgânica e grupal, que não é individual, não é um trabalho individual. Então, quando eu dou o retiro em Nazaré e Luz, é uma oportunidade incrível, porque esse espaço, ele oferece a oportunidade da gente compreender isso de forma teórica primeiro, em sala de aula, para entender os 5 elementos e a relação que isso tem com Ayurveda e Yoga. E depois a gente tem toda aquela natureza que está ali, os jardins, o labirinto e também a represa, a horta. Então quando a gente sai da sala de aula, que a gente não fica muito tempo lá, a gente sai, quando o tempo está bom, para sentir os 5 elementos e se curar com eles de forma orgânica, através dessa vivência que vai acontecendo nesses passeios. Aí eu vou falar sobre 5 elementos e a relação com os 5 sentidos. Então você vai descendo para a horta, que fica perto da represa, com outro olhar, com outro olfato, com outro paladar, tato, uma outra audição. Volta de uma viagem e diz, nossa, estou renovado. Na verdade aconteceu esse processo de cura dos 5 elementos, porque você ficou na natureza e se abriu para eles, né?